Duas vezes Paulo ficou aprisionado em Roma, cerca do ano 63 a.C. e o ano também de número 66. Logo no primeiro século, Paulo se empenhou em falar a estes cristãos chamados romanos, o que ele tem em sua palavra. Paulo diz logo no início, na carta, que não tem do que se envergonhar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as almas. E ele começa trazendo nesta carta exortativa também para que todos os cristãos pudessem aprender a conhecer o caminho da salvação e saber como poder se haver como cristão naquele lugar, naquela localidade. Paulo ensina-nos a tratar bem uns com os outros, para que pudesse a graça do Senhor habitar no meio de nós, para que o Espírito do Senhor achasse guarida nos corações e a palavra pudesse alargar-se no coração do povo. E Paulo trata algo específico agora no epílogo, quase que no fechamento da sua carta. Ele vem e traz esta palavra: rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Em algumas traduções dizem assim: noteis bem aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. E diz assim: afastai-vos dele, ou destes. E diz assim: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Quem são os incautos? A palavra incauto vem daquele que não tem cautela, que não tem cuidado. Somos assim quando desconhecemos sobre determinados assuntos. Podemos ser incautos, não no genérico, mas em especificidade de algumas temáticas. Mas sobre o genérico, Paulo aqui vem e diz que os incautos eram aqueles que pouco conheciam a palavra ou pouco davam atenção a ela. E ele diz: estes que tentam contrariar a doutrina que aprenderam, vêm com palavras suaves e lisonjas, enganando o coração destes. Quanto à vossa obediência, por essa razão ele os escreve, ela é conhecida diante de todos, e eu tenho prazer em vós. E quero que sejais sábios, que tenha sabedoria na prática do bem, e que seja simples no mal, ou na prática do mal. E ele encerra esta conversa dizendo: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E ele finaliza dizendo: amém. Nós estamos agora na parte 6 da nossa série de sermões voltados aos frutos dos lábios. E hoje, nesta noite, vamos tratar sobre a lisonja, que é o tema principal que Paulo vai trazer ao nosso coração. Paulo ensina-nos algumas observações que eu tive cuidado de trazer e anotar para os amados irmãos, porque existem algumas palavras de sabedoria e de cuidado, de cautela, que faz nos resguardar. A princípio ele diz que trazem escândalos e dissensões contrárias à doutrina que aprendestes. Quando fala sobre a doutrina que aprendestes, obviamente ele estava falando de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. O que você tem aprendido a respeito de Jesus? Quais são os ensinamentos de Cristo?
Com Cristo aprendemos a ser humildes, com Cristo aprendemos a buscar a justiça, com Cristo aprendemos a ter compaixão, com Cristo aprendemos a ser santo, com Cristo aprendemos a ser solidários, com Cristo aprendemos a perdoar uns aos outros, com Cristo aprendemos uma série de coisas que simplesmente edificam o homem, levam o homem à presença do Senhor, e que Paulo estava querendo dizer que estes, com palavras suaves, ou talvez, vamos dizer, uma persuasão, vem de encontro a esta doutrina que vocês já têm aprendido. O que Paulo está querendo dizer é que nós tenhamos cuidado, porque estas palavras suaves são acompanhadas de lisonja, e a lisonja ela tem um papel senão enganar o coração daqueles que ele considerou e os chamou de incautos. E aqui nós temos algo para poder trazer nesta noite, queridos irmãos, porque a princípio nós pensamos que lisonja é algo simples que nós vemos todas as vezes. Você já recebeu algumas delas, e talvez você seja já versado em praticar a lisonja com algumas outras pessoas, não sabendo qual a origem dela. E eu tenho cuidado de trazer para os irmãos que aqui existe um dano implícito nestas coisas que parecem muito simples, como a palavra suave e a lisonja em si. Fala do engano. E o que é interessante, que esta observação que a palavra diz, é que isso está em desacordo com a doutrina que ele aprendeu, ou que eles aprenderam. E aqui tem uma pequena promessa também aqui implícita. Em breve Deus esmagará Satanás embaixo de vossos pés. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está simplesmente revelando quem é o autor da lisonja. A palavra agora se conecta, trazendo para a gente qual é a origem da lisonja, porque o autor será esmagado. Deus não quer meio termo com ele, porque quem é o autor aqui? Deus esmagará quem? Satanás. O que a Bíblia fala sobre Satanás? Por que não falou sobre diabo? Quando ele dá essa palavra a Satanás, nós conhecemos que a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então ele estava dizendo qual era a origem da lisonja. A lisonja é uma mentira. Tive cuidado de fazer algumas pesquisas sobre a lisonja e trouxe aqui algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com os amados irmãos. Permita-me acessar aqui esta informação na captura de tela que eu observei para trazer aos irmãos sobre o que seja a lisonja. O dicionário diz assim, que lisonja é uma elogiosa fala dirigida a outra. E esse parece que é o menos ofensivo de todos, porque todo mundo gosta de receber elogio. E há um problema nisso. Não gosta de receber elogios. Como pastor? Porque você vai ser dramaticamente induzido a cada vez mais continuar gostando. Alegre a minha alma, enche-me, traga para mim um pouquinho mais. E você começa a crescer. Na verdade, você começa a sucumbir a uma estratégia de perdição, porque por trás dessa palavra existem ensinamentos que vai demonstrar a verdadeira máscara do seu autor. A lisonja, ela tem apenas esta armadilha, este laço para te conduzir a isso. Veja o detalhe, trazendo ainda parte da tradução, porque ela não é toda, diz que é enaltecimento exagerado, visando a obtenção de favores, privilégios, benevolência, e aí fala aqui
A própria lisonja na Bíblia diz que é adulação ou bajulação. Eu prefiro uma palavra sincera do que uma lisonja. Olha aí. Eu prefiro um incentivo ao invés de uma lisonja. Eu prefiro uma crítica construtiva ao invés de uma lisonja. Sabe por quê? Porque a lisonja esconde alguns interesses por trás dela. É por isso que de vez em quando você encontra algumas pessoas, principalmente quando você desfruta de certo cargo, de certa confiança, de certa ascensão, e aí você percebe que algumas pessoas começam a te cercar, interessadas em alguma coisa, e vem começando a trazer esse tipo de palavra para você. No vulgo termo que a população costuma dizer é puxa-saco. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ela encaixa-se perfeitamente ao que entendemos ser lisonja. Agora, vamos aprender um pouco mais o que é que a Bíblia nos ensina a respeito da lisonja. Abra isso, a Bíblia, por gentileza, em Jó, capítulo de número 32. Jó 32. Versículos 21 e 22. Trata-se de um dos amigos de Jó chamado Eliú, e ele começa a coçar a língua porque ele estava com vontade de falar alguma coisa. E no capítulo 32, a partir do verso 11, antes de chegar no 21, 22, vamos ler para a gente poder pegar o fio da meada. Ele diz assim: eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Veja verso 15, ele diz: estáis pasmados, não respondeis, mas faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também declararei eu a minha opinião, porque eu estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que meu ventre é como um monstro sem respirador, e virá arrebentar como novos odres. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Aquilo encheu a minha alma e eu preciso agora desabafar. Se eu não falar, eu vou quebrar. Então eu quero abrir a boca para poder falar. Aí ele declara duas coisas: queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de como homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve, em outras traduções, senão em breve me levaria o meu Criador. O que é que você aprende a respeito da lisonja aqui? Ele diz: eu não sei fazer acepção de pessoas. A lisonja tem por trás este pano de fundo. Ele faz acepção de pessoas. Quando você começa a cercear alguém, ou quando você é cerceado por alguém, esta pessoa obviamente fez uma acepção colocando você em certo destaque, ou ele quer se destacar também, e por essa razão você tem aquilo que ele deseja, e por essa razão ele vem trazer aquela palavra que é falsa, pura falsidade, não tem verdade naquilo, e ele vai escolher, se torna até poeta às vezes para trazer palavras. Isso faz parte dos frutos dos lábios que enganam. Veja o detalhe. Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 3. Jesus ensina aos seus discípulos, por exemplo, algumas coisas interessantes que eu tive cuidado na minha leitura de observar o que é que a lisonja esconde.
Lucas capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz assim: ajuntando-se entretanto muitos, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos, primeiramente do que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto ou revelado, e nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas fizesse o quê? Dissestes à luz, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Qual é a palavra que Jesus lhe ensina a respeito desta hipocrisia toda? Que um dia você vai descobrir qual foi ou qual seria o verdadeiro motivo por trás da lisonja, por causa da boca falsa, por causa da hipocrisia que muito se multiplica. Diz que milhares e milhares e milhares de pessoas se ajuntavam, e nesses milhares o mau costume da lisonja estava espalhado. É necessário que nós venhamos a adressar, e parece que esta palavra é muito parca ao pouco que nós temos a oferecer em termos de tempo para poder explorar melhor esta palavra. Mas temos mais para poder aprender. Veja o que diz Provérbios capítulo 26, versículo 28. Provérbios 26, versículo de número 28. glória a Deus. Aleluia. Provérbios 26, A língua fala. versículo 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. E a boca lisonjeira é o quê? Opera a ruína. É a causa da ruína. Olha o que o salmista está revelando. Vamos voltar a Salmos. Salmos 36, versículo de número 2. Salmos 36, versículo 2. Diz o quê? Porque os seus olhos se lisonjeia, até a sua iniquidade se mostre detestável. Veja só o detalhe. Tem alguma tradução diferente dessa aí? Quem tem diferente, leia. 36, verso 2. Vamos ver alguma coisa, porque do verso 1 ao 4 tem algo implícito também que precisa ser dito. Veja só: a prevaricação de quem fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são o quê? São malícia e deixou de entender e de fazer o bem. Muito bem. Verso 4. Maquina o quê? Põe-se em caminho que não é bom e não aborrece o mal. Alguém tem alguma tradução que a fala, as palavras da sua boca são a voz da transgressão? Quem tem essa tradução aí? O que é que nós acabamos de aprender? Que a lisonja é uma transgressão, é uma malícia, é um pecado. E todo pecado, como diz Tiago, a língua é um mal incontido, ou seja, nem todo mundo consegue conter. Ela é inflamada pelo inferno. Por essa razão, Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A Satanás, porque esta é a origem e ele é
o autor de todas as lisonjas. Voltemos a Provérbios e leiamos, por gentileza, Provérbios capítulo 2, versículo 16. Provérbios 2, 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Para te livrar da mulher Estranha, e da estrangeira, que faz o quê? lisonjeia com suas palavras. Você sabia que em algumas traduções é para te livrar da mulher adúltera? Ou seja, o adultério, o interesse, o que é estranho aos caminhos do Senhor, ele vem acompanhado da lisonja, o disfarce nas suas palavras, o falso elogio com interesse em obter algum tipo de privilégio, em querer algum tipo de acesso. Alguém que chegar para você conhece aquele ditado que diz assim: pobre quando recebe esmola demais desconfia? Se você sabe quem você é e você sabe qualificar muito bem a seu próprio respeito, segundo uma santa e reta justiça, e você perceber que a pessoa foi além, o enaltecimento exagerado, pode ter certeza, aí tem. É verdade. Aí é que mora o perigo. Aí é que está escondida o ninho da cobra. Fuja dessa situação. Veja bem, vamos ver agora Provérbios 28, versículo de número 23. Provérbios 28 e versículo 23, que diz: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. É por isso que é melhor você receber a crítica, por isso que é melhor você receber a repreensão, por isso que é melhor você receber aquele toque que alguém quer te dar. Ó, deixa eu te dar um toque, porque esses toques são sinceros, do que você receber a lisonja. A lisonja tem algo atrás, quer abacar a sua alma. E o último de Provérbios, vamos ver, 29:5, já está aí vizinho. O homem que o quê? Arma o quê? Uma rede aos seus passos. Arma uma rede a seus passos. Agora vamos ampliar o entendimento a respeito de que já falamos agora. Começar pela mulher adúltera ou pela mulher estranha. Não vou colocar pelo fato de ser mulher, mas vamos colocar pela pessoa estranha ou estrangeira. Vamos pensar sobre o uso profissional da sua palavra, da sua boca. Se você tem algo interessado, às vezes você vem querendo enganar as pessoas. Aí eu pergunto, por exemplo, aos vendedores: é preciso você lisonjear as pessoas para poder conseguir que ela compre o seu produto? É preciso você chegar a inventar uma história da carochinha para que a pessoa comece a olhar com atenção para o que você está falando? Cuidado, vendedores, porque você pode estar sendo enlaçado no seu próprio pecado quando você começa a vender coisas. Tem gente que às vezes promete benefícios, tem gente que promete artificialismos, tem gente que usa a própria língua para aumentar, para exagerar, para enaltecer, mas com o propósito de ter a oportunidade, uma fatia da coisa. Agora pare para analisar no campo, por exemplo, profissional, e vou colocar no campo político. Nós sabemos que político, por exemplo, não é confiável, irmãos, não é confiável. Infelizmente é verdade. Eu gostaria de estar dizendo o contrário. Eu gostaria de encontrar pessoas que eu possa dizer assim: não, eu ponho a mão no fogo por causa desse. Você consegue pôr a mão no fogo pelo menos com um? Está difícil hoje com tanta
repercussão de escândalos e desvios e outras coisas, CPIs e etc., a gente poder confiar em alguém. Mas incrível que pareça, o político morre pela boca. Sim ou não? Porque às vezes ele vem e quer conversar: olha, meu irmão, você tem cara de prefeito. Misericórdia. Rapaz, eu acho que você serve para tocar na minha campanha. Aí você olha assim, pensou que não, você entrou no laço. Ele arma redes. Aí você sabe como é que ele faz? Ele diz: olha, eu vou lhe dizer como é o mundo da política. Nós nos favorecemos. Então eu vou te favorecer primeiro para você me favorecer pelo fundo. Se você é crente, é o que Paulo está querendo dizer: concorre contra a sã doutrina. Eita Jesus! Você pode perder, você vai ter prejuízo, mas não troque a coroa que está colocada na tua cabeça por alguma coisa que surge ser e aparentemente é mirabolante e não tem verdade. Deus está querendo te desviar deste propósito. O prudente vê o mal e se desvia, mas os loucos incorrem no perigo. Deus está querendo guardar a sua igreja, por quê? Porque tem uma palavra de sabedoria inserida nisso. Qual foi a palavra de sabedoria que Paulo aqui falou para os romanos, os cristãos romanos? Ele diz assim: olha, note bem. A primeira palavra de sabedoria é essa: note bem. Quem no meio de vós tem essas palavras suaves, com lisonjas, e que suas palavras vão em choque com a palavra da verdade e aquilo que você tem aprendido? Note bem. O segundo ponto é: não fique só na omissão de observar. Ele agora pede uma atividade, que é: afaste-se deles. Afaste-se deles. Eles não servem a Jesus, mas servem quê? Ao seu próprio ventre. É isso que Paulo está querendo trazer para os amados irmãos. Ele está fechando a carta com o que estava ocorrendo em Roma, porque nós vemos interesses que foram colocados por política, e mais tarde os interesses de governos que vieram, e tudo acabou se tornando mais tarde o Império Romano. A igreja, já agora maculada com seus interesses. Quando eu falo a igreja, eu estou falando a igreja cristã, não estou falando especificamente da igreja católica, embora o contexto está nela. Mas eu quero colocar, porque a igreja se contaminou quando alguém começou a vender indulgências. Quando a história nos remonta a essas verdades, e tudo começa com as palavras suaves, que tem engano, engana o coração de incautos. A palavra de sabedoria aí é para que você aprenda a ser sábio, a que você seja simples na maldade. Em algumas palavras diz assim: e sejamos, queridos, meninos na malícia e adultos no entendimento. A palavra de sabedoria pede para que você aprenda a analisar as coisas, notar, a se afastar, a se esconder, a colocar em prática a palavra do Senhor, a viver retamente, sem mexer, sem se manchar, sem se corromper, sem se envolver com essas coisas, porque a glória do Senhor é a sua coroa. É como você vive, é como você anda, como retamente você se conduz, e a tua palavra precisa ser sincera. Por isso que ele diz: seja simples também no falar. E aqui tem uma promessa: em breve esmagará Satanás. Sabe o que é isso? Eu me lembro da palavra em Tiago que diz assim: irmãos,
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti Ao diabo. e ele Fugirá. é dessa forma. Agora tem muita gente que não quer se sujeitar a Deus. Primeiro ele acha que tem força para resistir o diabo. Meus irmãos, cuidado. Porque se você abrir o espaço para o diabo, você não tem força contra ele. Mas você só tem e prevalece contra ele é quando você segue a palavra do Senhor. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sabe o que significa isso? Vem a tentação e você põe os seus joelhos no chão. Olha, meu irmão, não existe gigante. Não existe gigante. Pode ser maior do que você 10 vezes, 30 vezes, põe o que for. Mas quando você tem qualidade na vida do Senhor, não é só você, é você e Deus. E você vence tudo que for necessário só por causa da sua fidelidade para com o Senhor. Cuidado com a palavra. Cuidado com aqueles que lisonjeiam, porque pode ser golpe. Cuidado com as ofertas mirabolantes nas palavras que as pessoas vêm tentando te convencer. Coisas que você sabe que na realidade você tem que dar duro, você tem que lutar. Coisas que você sabe que você tem que estudar para poder pagar o preço. E vem gente trazendo um pacote super fácil, que basta você fazer determinadas coisas e você colocar estas coisas em prática, você vai estar de repente navegando em mares. De repente você está ascendendo e vivendo como se fosse rico. Você não sabe que Satanás está emprestando você aquilo que pertence a ele. E ele usou essas palavras para trazer um engano para a tua vida. E você caiu no golpe da lisonja. Irmãos, sejam prudentes. Sejam prudentes em nome de Jesus. É verdade. Sabe por quê? Porque tem muita gente que depois do impacto não consegue se levantar, pelo menos moralmente, por causa simplesmente de uma boa conversa que por trás havia um interesse secundário. A lisonja é um pecado. Livre-se dele. Não use a sua boca para fazer isso. Cuidado com quem está se metendo com esse tipo de coisa. E sabe qual é a palavra que nós aprendemos aqui? A palavra de Deus. Abra aí Salmo 119 e versículo de número 104. 119 e versículo de número 104. Glória a Deus. Diz o quê? Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Pelos teus mandamentos alcancei a sabedoria e alcancei o entendimento. Você só deixa-se ser incauto quando você não tem entendimento. Mas a palavra, veja o Salmo de número 105, aliás, perdão, o versículo de número 105 do mesmo Salmo. Lâmpada para os meus pés É a tua palavra. é a tua palavra e luz para o meu caminho. Seja essa, pois, a palavra do Senhor que vai te conduzir prudentemente e vai te evitar dissabores. Segundo a palavra em Timóteo, traspassarão a si mesmo com muitas dores. Deus não está interessado na sua destruição. Por isso essa palavra veio ao teu coração nessa noite, para te guardar do caminho mau, da boca lisonjeira, para você não aceitar certas palavras que vão te envolver. Satanás é especialista nisso. A persuasão pertence à sua própria arte, e a mentira está exatamente ali. Por isso que ele diz: prevaleça, prevaleça, porque em breve Satanás será esmagado debaixo dos teus pés. Se coloque de pé na presença de Jesus.